Quando a gente não está definido em tudo, o diabo sabe. Ele sabe quando não há definição, quando não há decisão. Quando a pessoa até fala, se der certo, se não der nada errado, se Deus permitir, se Deus quiser. Então ele já sabe, bom, então se der errado, se tiver problema, se eu criar uma situação, se tiver um obstáculo, então vai se entregar. E é assim que o diabo vem trabalhando com as pessoas. Com votos, campanhas, propósitos, correntes, fidelidade, com tudo. O diabo, ele já é o oponente. O diabo já é a oposição de Deus. E a oposição de tudo que é de Deus. Ele já é a oposição. Ele se opõe. Ele já entra na frente de tudo que é de Deus. Tem ódio de Deus. Principalmente porque ele vai viver queimando, sofrendo o resto da vida no lago de fogo e enxofre. Então, ele enquanto pode se opor, porque depois da volta de Jesus, depois dele ser lançado no lago de fogo, não tem mais nada o que fazer, é só lá e acabou. Mas hoje ele pode agir na terra, hoje ele pode agir na nossa vida, na sua vida. Hoje ele pode se opor aos planos de Deus. A Deus não dá, mas a nós dá. E se a gente aceitar a oposição do diabo, então a gente atrapalha e impede a obra de Deus na nossa vida. Então, porque de Deus somos cooperadores, nós temos que cooperar, fazer a nossa parte. Então o diabo sabe que o ser humano é muito dado a isso. É muito dado ao se der certo. É muito dado ao se não tiver problema. É muito dado a sentimento. Então ele põe toda a força dele. Porque o ser humano normalmente não põe toda a força nas coisas de Deus. E às vezes até culpa a Deus pela situação. Por isso você pode observar, muitos aqui já passaram por isso. Vezes, dias ou campanhas, propósitos que você fez, que aconteceu de tudo para você não vir naquele dia, aconteceu de tudo para você quebrar aquele voto que você fez, e você enfrentou, passou por cima de tudo o dia que você não ia vir, foi o dia mais abençoado para você. Foi um dia que Deus falou, um dia que você se renovou, alguma coisa aconteceu. Foi aquele propósito que te trouxe uma resposta. Sim ou não? Muita gente já viveu isso. Então, situações que era para a pessoa deixar para lá, e hoje eu não vou, Deus sabe, Deus sabe, não vou conseguir fazer isso, mas a pessoa passou por cima, não aceitou. E aquele dia, então, foi o dia que ela recebeu algo novo de Deus, ou foi o dia da sua vitória. Então, o diabo se opôs. Esse é o trabalho dele. O nosso trabalho é não permitir a oposição do diabo. É ser decidido. Você vê, o diabo é decidido. O diabo é mais decidido que muitas pessoas. O diabo que já sabe que vai para o lago de fogo e enxofre. Não tem jeito, não tem mais arrependimento, não tem mais salvação, não tem saída, não tem jeito para ele. E até para aqueles que se entregam a Deus e ouvem a sua voz, não tem jeito para ele na vida dessas pessoas. Ainda assim, ele não desiste, ele já decidiu, eu vou lutar até o último segundo. Eu vou lutar até a pessoa dar o último suspiro. Eu vou até o fim. Aliás, o diabo já está decidido a lutar, a tentar lutar contra o próprio Jesus. Depois do arrebatamento, vai ter então os 7 anos do anticristo, 3 anos e meio, que ele vai aparecer como o salvador da pátria, que vai resolver tudo, que o mundo vai consertar, que vai andar, e todo mundo vai adorar o anticristo como o salvador da pátria. O homem que resolveu tudo, unificou o mundo, um governo só. Aí começa um governo só, depois uma moeda só, depois uma religião só. E a religião é o próprio anticristo. Depois dos outros 3 anos e meio começa a desgraça, começa o juízo de Deus. E aí no final, quando tem a batalha do Armagedon, quer dizer, o diabo ainda vai tentar lutar contra Jesus. Tem jeito?
Ih, tem jeito? O diabo tem chance? Você vê que no céu está escrito, houve batalha no céu. Aonde? Aí diz que Miguel e os seus anjos batalharam. E quem lutou também? O diabo também lutou. Mas foi vencido. Foi vencido por quem? Quem? Pelos anjos. Deus nem entrou na batalha. Deus nem entrou na batalha. Para mostrar para o diabo que ele não é nada. Só os anjos venceram os demônios. Mas ele ainda vai lutar, vai tentar lutar contra quem? Contra o próprio Jesus. Quer dizer, o diabo está decidido. Não tem, para mim não tem jeito. Deixa para lá. Deixa para lá. Não adianta. Eu não posso. Jesus já me venceu na cruz. No céu, os anjos me venceram. Como é que eu vou vencer Jesus se os anjos já me venceram? E os anjos ainda estão aí. Os mesmos anjos que me derrotaram no céu ainda existem. Deixa para lá. É assim? Então não tem bispo, não tem pastor, não tem ninguém. Recebeu o Espírito Santo. Eu tentei tanto, mas eu tentei tanto, não consegui. Fulano me expulsou e recebeu o Espírito Santo. Deixa para lá. Deixa eu buscar outro. É assim? Não. Quer dizer, o diabo tem a garantia do quê? Garantia? Da derrota. E está decidido a lutar até o fim. As pessoas têm a garantia da vitória se entregarem a Jesus. E muitas vezes vivem se prostrando, se rendendo, vivem se curvando. Seja para o pecado, seja para o problema, seja lá para o que for. Acomodação, relaxamento, esfriamento espiritual, vivem se curvando. O diabo é fervoroso. O diabo é fervoroso, não tem mais ou menos com o diabo. Ele não descansa. Você vê, por exemplo, nos últimos anos, começaram a surgir demônios que não existiam antes. Os demônios em si já existiam, mas não com a função que eles tinham. No início da igreja, nós não manifestava, não entrevistava. Demônio, qual é o seu nome? Exu das almas preciosas. Não tinha. Não tinha. Quebra do altar. Não tinha. Quer dizer, nesses anos agora, que se aproxima a volta de Jesus, então Lúcifer pegou lá o exército. Você sabe que é um exército, é hierarquia. Entre os demônios também tem hierarquia, como num exército normal, do general ao soldado, do soldado ao general. Você vê que Daniel estava orando e jejuando, buscando uma resposta. Depois de 21 dias, o anjo chegou e disse: olha, Daniel, desde o primeiro dia Deus me enviou. Mas o demônio, o principado, entrou no meu caminho. Eu estava lá lutando. Ele não me derrotava, mas eu também não derrotava ele. Deus enviou um anjo mais forte, a hierarquia maior. E aí venceu e ele veio trazer a resposta. Quer dizer, olha como é que o diabo faz. Agora que está se aproximando a volta do Senhor Jesus, Lúcifer pegou lá o seu exército. Então tem aqueles lá, pombagira, que só trabalha com vida para levar para o homem querer ser mulher, mulher querer ser homem, destruir casamento, viver na prostituição, e assim vai. Então ele pegou um grupo e disse: a partir de hoje, vocês vão se chamar Exu das almas preciosas, porque vocês vão correr atrás das almas preciosas. Pessoas que foram salvas,
que ele quer puxar de volta. Está compreendendo? Todas as almas são preciosas, mas as que já estão com ele. Quebra do altar. Demônios que trabalham só dentro da igreja. Só dentro da igreja. Qual é o nome dele? Quebra do altar. Então ele só trabalha dentro da igreja para a pessoa quebrar a aliança com Deus, com o altar. Fidelidade. O primeiro amor, a comunhão. Quer dizer, o diabo está colocando mais força, porque ele está vendo a volta de Jesus. E ele quer o máximo com ele. Um derrotado. E às vezes a pessoa está dentro da igreja, e ao invés de colocar mais força, porque os sinais estão aí. Sim ou não? Estão aí. Se mostrando cada vez mais fortes. Jesus está voltando. As pessoas vivem como se tivesse tudo normal. Tudo tranquilo. Às vezes vem uma notícia, algo relacionado ao sinal do fim dos tempos. 10 minutos depois, acabou o ó. Sim ou não? Já ficou no passado. Já esqueceu. É isso que o diabo quer. Ele quer que a gente viva como se não fosse morrer agora, como se Jesus não fosse voltar agora. Dá tempo. Dá tempo. Está longe. Quando você estiver mais perto de morrer, mais velhinho, aí você se apruma mais. Aí você... Essa sempre foi a estratégia do diabo. Por exemplo, quando Deus apareceu para Moisés, como é que o povo estava? Olha lá. Faleceu José. Todo mundo sabe quem é José, não é? E todos os seus irmãos. E toda aquela... Que geração? A geração de José. A geração de Jacó, de Israel. A geração que tinha uma aliança com Deus. Um compromisso com Deus. Que tinha vida com Deus, temor a Deus, intimidade com Deus. Morreu aquela geração. A geração que veio depois, nasceu no meio do quê? No meio do quê? Fala aí, gente. Essa geração nasceu no meio do quê? Fala, gente. Da facilidade, da paz. Porque eles estavam vivendo no Egito, pegando a rabeira, a sobra de José, que era o governador. Um homem respeitado por todos, por causa da sua fé. José não chegou aonde chegou, porque ele era muito inteligente. José é hebreu, mas é muito inteligente. José tem muito talento. Não, eu tenho que tirar o chapéu para José. Ele serve esse Deus aí, isso aí é um probleminha. Não, mas ele era assim? Não. Quando o faraó foi colocar José acima de todos, o que ele disse? Em quem vamos achar o Espírito de Deus como nesse homem? Quer dizer, nele, eles viam o Espírito de Deus. Quer dizer, ele é sábio, ele é entendido, ele é tudo isso aí por causa do Espírito de Deus. Então José e os seus irmãos, seu pai, eles estavam ali, respeitados por causa da fé em Deus, da vida com Deus. Ninguém ousava tocar neles. Então, a outra geração nasceu vendo a facilidade. Tudo certo, respeito. Eram respeitados, tratados como, sei lá, com muito respeito. E normalmente o diabo sabe que o ser humano, quando a coisa fica tranquila, a primeira coisa que ele faz é relaxar na vida com Deus.
relaxar na vida com Deus. Relaxa na oração, relaxa no jejum, relaxa em querer ouvir a voz de Deus. Vai relaxando, aos pouquinhos, não, está tudo bem, eu sou de Deus, Deus é comigo. Relaxa, vai relaxando com as coisas de Deus, espirituais. E o diabo vai deixando. O diabo foi deixando. Até que chegou um momento que essa geração estava fria, afastada de Deus, religiosa. Deus já tinha saído da vida deles. Então, você pulou, meu filho. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito, multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Então, humanamente falando, eles cresceram muito sem Deus. Deixaram Deus de lado. Humanamente falando, muito fortes. Mas olha o que é a pessoa sem Deus, cega. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Porque com José ninguém se metia. Com José ninguém se atrevia. Porque José tinha um Deus de verdade. Está compreendendo? Com isso aí não dá não. Está claro? Então, ele não sabia quem era José, então não sabia quem era Deus. Então aquele povo, para ele, era um povo qualquer. Espera aí, não mexe com esse povo, porque esse povo tem um Deus de verdade. Ele não sabia quem era Deus, porque esse povo cresceu longe de Deus. O qual disse ao seu povo, Faraó: eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Olha só, humanamente falando, eles eram mais numerosos e mais poderosos, mas espiritualmente já estavam caídos. Quando a pessoa cai espiritualmente, ela não consegue enxergar a verdade, a realidade. Quando ela cai espiritualmente, o diabo cega, o diabo engana, o diabo ilude. A pessoa não vê um palmo na frente do nariz. Toma decisões erradas, faz escolhas erradas, e vai errando cada vez mais, e vai caindo e se afundando cada vez mais. Então você vê que os inimigos enxergaram que Israel era mais forte e mais poderoso, mas eles não enxergavam isso, porque eles estavam só vivendo, curtindo a vida. Eia, usemos de sabedoria. Como é que o diabo trabalha? Sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam da terra. Qual é a estratégia do diabo? Com você, comigo. Quando o faraó quis subjugar, presta atenção, é isso que ele faz com você, comigo, cada um de nós. Eu preciso parar essa pessoa. Eu preciso subjugar essa pessoa. Eu preciso derrotar essa pessoa. Porque se eu não derrotar essa pessoa, eu vou ficar debaixo dos pés dela. Ela vai salvar outros. Ela vai resgatar outros. Eu vou perder. Então o que ele faz? Uma das coisas. Puseram sobre eles maiorais
de tributos, para os afligirem com suas cargas. Assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os obrigavam com... Você vê como é que é? Então, esse povo era escravo? Não. Esse povo não era escravo. Eles viviam no Egito como livres. Eles viviam no Egito como um povo livre. Um povo que tinha tudo, que desfrutava de tudo. Um povo que tinha o melhor. Eles moravam num lugar separado dos egípcios. E tinham um melhor. E quando eles se afastaram de Deus, eles começaram a ser escravizados sem perceber. Então ele começou a cobrar imposto, começou a impor leis, começou a fazer coisas e pôr para trabalhar. E eles foram se entregando. Eles eram mais fortes, eles eram mais numerosos, mas não tinham visão. O diabo cega o entendimento de quem não tem vida com Deus. Está compreendendo? É assim que ele faz com muitos. Se a gente fizer essa pessoa amargar a vida, se a gente fizer um inferno na vida dela, se a gente usar o marido, usar o pai, usar o filho, usar a mãe, usar o que puder usar, se a gente levantar problema econômico, problema financeiro, se a gente levantar problemas na vida dessa pessoa, ela não está bem espiritualmente, ela não vai reagir, ela não vai lutar, ela não vai se opor, ela vai se entregar e depois ela vai ficar lá desesperada, comendo o pão que a gente vai amassar e dar para ela. Está entendendo, gente? Você vê que as pessoas no mundo, você e eu, quando a gente chegou aqui, a gente sofria, apanhava, e a gente aceitava. Chorava, ó Deus tem misericórdia, às vezes culpava Deus, ó Deus não vê, Deus não ouve, Deus não existe. A gente não sabia o que fazer, não sabia reagir, aceitava. É o destino, eu sou um azarado, eu nasci numa família maldita, amaldiçoada, eu não dei sorte na vida. Então ficava aceitando. Então um povo que entrou no Egito com honras, com respeito, com dignidade, para vencer, se deixou fazer um povo escravo, porque abandonou a Deus, perdeu a visão. Perdeu a visão. Aos pouquinhos o diabo foi criando problemas, foram ficando amargurados, e os problemas foram aumentando. O que eles fizeram? Fizeram nada. Se entregaram. Por quê? Por que eles não clamaram a Deus? Porque Deus não fazia parte da vida deles. Está entendendo? E disse, aí o faraó, chegou um momento que disse, quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. Quer dizer, o menino mata, menina deixa viver. Quer dizer, o diabo não mandou matar todo mundo. Mandou matar os homens, porque os homens podiam se tornar soldados. O homem ia para a guerra, mulher não. Então o diabo é assim, ele olha para você, para mim, para a gente, e ele vê, isso aí não oferece risco. Isso aí é menina. Isso é menina, espiritualmente falando. Isso aí nunca vai ser soldado, nunca vai lutar, nunca vai reagir. Isso aí, tem gente que o diabo até deixa, ele vai cozinhando o galo. Já viu isso aí? Vai cozinhando o galo, banho-maria. Vai ali judiando da pessoa aos pouquinhos. Isso aí, nunca vai reagir, nunca vai lutar. Deixa viver para ser humilhado. Quando o diabo vê que você é uma pessoa que pode ter vivido a sua vida toda cega, iludida, sem saber nada de Deus, e que você começa a ouvir a verdade, e você tem disposição para dizer, então, eu vou me entregar, eu vou me render, eu vou buscar a Deus, eu vou
conhecer a Deus, eu vou nascer de novo, eu vou obedecer a palavra de Deus, vou me entregar, eu serei de Deus. Então a ordem do diabo é: mata logo. Então o diabo vem com mais força para cima da pessoa. E se a pessoa não tem esse entendimento, ela fica mais oprimida. Por isso que normalmente quando a pessoa se batiza nas águas, normalmente acontece alguma coisa. Sim ou não? Pode ver. Pessoa batiza nas águas, às vezes do nada a família começa a perseguir. Os amigos começam a perseguir. Dentro de casa começa o problema. Porque o diabo sabe, não, essa pessoa está querendo entregar a vida a Jesus. Ela tomou o primeiro passo para receber o Espírito Santo. Não pode, não posso deixar. Mata. É muito comum a pessoa se batizar nas águas, ela tomar decisão. Quantas pessoas a gente atende? Ah, bispo, depois que eu decidi, que eu falei, eu vou deixar o pecado, eu não vou mais cometer esse pecado, eu vou obedecer a Deus, eu fiz uma aliança com Deus, parece que virou tudo de perna para o ar. Quem já passou isso? Olha aí. A menina, agora você vai ver se você é menina ou menino. Se você é menininha, virou tudo. Eu já ouvi gente falar assim: não, bispo, olha, eu tenho até medo, porque a última vez que eu fiz aliança com Deus, e olha, o diabo deu uma represália. Onde é que está a lógica? Bom, então tá bom, então, diabo, tranquilo, deixa que eu vou continuar aqui morrendo aos poucos, eu vou continuar indo para o inferno, não vou mais fazer aliança com Deus não, pode continuar com a minha alma. Você vê que a pessoa fica cega, a pessoa não enxerga. Vou quebrar minha aliança com Deus porque tudo se virou contra mim? Então eu vou me manter no inferno, eu vou me manter escravo do diabo. Está entendendo, sim ou não? Menina. Mas quando a pessoa espiritualmente, então é homem, é soldado, essa pessoa aí que ela põe mais força. Ela até entende. Poxa, depois que eu decidi que eu ia deixar o diabo, eu decidi que eu ia fazer aliança com Deus, eu me batizei, depois que eu decidi que eu vou servir a Deus, quer dizer, o diabo, que era o meu dono, que me escravizava, se revoltou, está com ódio. Pois eu vou com mais força para cima dele. Porque eu não estou fazendo aliança com um homem, com a igreja, estou fazendo com Deus. Então Deus é comigo. Amém, pessoal? De repente tem gente aqui. Você começou e aí virou tudo de perna para o ar, aí você desanimou. Poxa, você estava esperando mágica. Aí eu pensei que depois que me batizasse nas águas, aí eu pensei que depois que eu fizesse uma aliança com Deus, depois que eu me tornasse dizimista, depois que isso, que aquilo, ia ser um mar de rosas. Poxa, eu ia conhecer o mundo da Cinderela. Aí o diabo vem, não, eu já tentei ser dizimista, eu já tentei me batizar nas águas, não, eu já tentei pegar firme com Deus. O diabo está rindo de você. Se é o teu caso, ele está rindo de você. Está aplaudindo. Porque a tua alma já está condenada. Mas quando a pessoa tem um espírito de guerra, sabe, o que eu faço aqui não é para ser da igreja, é para ser de Deus. Então, peraí. Nada vai me parar, ninguém, porque eu quero ser de Deus. Aliás, eu cansei de ser de igrejas, ou da igreja. Cansei de ser do solo, eu quero ser de Deus. Então, será que de repente não aconteceu com você? E você ainda diz, toda vez que eu tento, começa a acontecer um monte de coisa. Aí você, tá bom, diabo. Então você tem que se revoltar. Você tem que se levantar, é você, é a sua vida, é a sua alma, é a sua eternidade. É você que tem que dizer não. Ora, eu estou me aliando a Deus, eu estou me aliando ao Todo-Poderoso. Não, pode vir, eu vou vencer, eu vou passar por Deus, é comigo, vai me dar a vitória. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores, amém? Esse é o espírito.
Então, se você tem esse espírito de desânimo, espírito de acomodação, o diabo sabe, menina, deixa até ficar na igreja. Porque vai ser até pior, porque vai chegar uma hora, eu já estou tantos anos na igreja, minha vida é uma lástima. Vai até desacreditar de Deus. Deixa. Agora, quando você decide que você vai ser de Deus, que a tua alma vai ser salva, né? Como o bispo falou, eu não pude escolher vir ao mundo ou não, mas eu posso escolher para onde eu vou passar a minha eternidade. Então você escolhe, você decide, você toma posição diante de Deus, do mundo, do diabo, do pecado, de tudo. Então o inferno reage. Mas aí você já sabe, vai reagir para cair, porque eu não volto atrás. Então você recebe o Espírito Santo, você tem Deus com você, você é com Deus, Deus vai ser com você, e tudo vai passar, tudo vai ser vencido. Esse José, que se tornou extremamente respeitado no Egito, chegou lá como escravo. Sim ou não? E quanto mais ele queria fazer a vontade de Deus, pior ficava. Oh, meu Deus do céu, quem está dormindo, por favor? Está dando para entender, gente? Vamos lembrar de novo José. José estava lá no Egito como escravo vendido pelos irmãos. Quando as coisas melhoraram, quando ele, fiel a Deus, confiando em Deus, não culpou a Deus, não ficou chorando, não ficou lamentando, não sabia o que ia acontecer, mas não ficou prostrado, então a coisa foi melhorando, então ele começou a foi colocado acima de todos os outros servos, ganhou confiança, ganhou respeito, passou a ter uma vida boa. O diabo logo veio e usou a mulher do dono dele. Eu quero você, eu quero ir para a cama com você. E foi, e um dia ela agarrou ele, não, eu não vou fazer isso com o teu marido e não vou fazer com o meu Deus. Aí você já sabe, quer dizer, ele resistiu ao diabo para agradar a Deus. O que ele ganhou com isso? Virou prisioneiro, foi humilhado, deve ter apanhado e foi jogado na cadeia. Mas ele era menino, homem, soldado. Não entendeu e não quis entender. Manteve o espírito de fidelidade a Deus, de fé a Deus, de confiança a Deus. Olha o rebuliço que deu. Da prisão não para a liberdade, da prisão para o respeito. Amém, pessoal? Quantos que por muito menos, Deus não está olhando para mim, por quê? Pessoal, nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Bilhões de demônios estão no mundo para matar, roubar e destruir. E levar nossa alma junto para sofrer com eles no lago de fogo e enxofre. Guerra. A guerra não é para sobreviver, não. Guerra para comer, guerra para pagar aluguel. Isso aí é o mínimo. É guerra pela alma. Alma, eternidade, o resto da vida. Céu ou inferno. Amém, gente? Então, se você falar, bispo, então eu era... Você já entendeu. Mas hoje eu vou mudar, então. É decisão. Agora eu entendi. Bispo, eu fraquejei, eu quebrei minha aliança, eu me batizei, eu falei para Deus que ia fazer isso, fazer aquilo, ia ser assim, assado. Eu já deixei tudo de lado, eu voltei, desanimei, eu errei, eu pequei de novo, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas se agora eu entendi, e eu vou tomar decisão de novo, agora eu vou tomar decisão consciente, preparado, pronto, pode acontecer o que for, eu não vou voltar atrás, eu vou até o fim, porque eu sei que Deus vai ser comigo também. Então agora, nesse momento, na Santa Ceia, você pode restaurar sua aliança com Deus. Na Santa Ceia, você pode apagar todos os votos que você fez com Deus e você não cumpriu. De fidelidade, de perdoar alguém, de deixar o pecado, seja o que for.
e você acabou caindo no meio do caminho, você pode agora apagar tudo isso e sair daqui numa aliança com Deus. O inferno já esperando você já. De novo, você já é o 1000º voto que ele faz. Eu já sei o que eu vou fazer. Mas você vai mostrar para o diabo que agora você está definido, decidido. Amém, pessoal? Deu para entender? Então, poxa, isso é muito forte. E aconteceu depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Quer dizer, quantos anos eles levaram para clamar a Deus? É quando eles já não estavam mais aguentando. Então tem gente assim, ela deixa Deus último lugar. Quando ela está lá na fossa do diabo, no esgoto do diabo, já por aqui, assim já está, ó Deus. Porque aí faz assim, né, para respirar. Deus existe. Senhor. Por que eles não clamaram a Deus quando começaram os problemas? Porque eles estavam afastados de Deus. Quando a pessoa está bem com Deus, Deus é presente em tudo. Nas decisões, nas reações, nas escolhas, na tentação, no problema. O primeiro problema que surge já está ali. Ela tem a comunhão com Deus. Não precisa nem clamar a Deus. Meu Deus, me dá direção. Amém, pessoal? Mas se você fala, bispo, eu cheguei a esse ponto. Dentro da igreja. De repente, dentro da igreja. Eu já estou quase me matando, quase jogando tudo para o alto. A gente mostrou, vou mostrar daqui a pouco a Lindaiane. 5 anos de igreja, 5 anos. Vivendo de aparência, cheio de demônio dentro dela. Até que teve um dia que ela bateu tanto no filho dela com vontade de matar. Que ela falou, meu Deus, ou acontece alguma coisa, ou eu vou matar meu filho, ou vai acontecer uma desgraça. E foi quando ela veio para o solo, num desafio, numa decisão. Hoje a vida dela, obviamente, está transformada. Mas olha a que ponto chegou dentro da igreja, quase matou o filho, espancado. Dentro da igreja. Mas na hora da pior dor que ela viu, meu Deus, quase matei meu filho. O que eu fiz? Houve uma reação. Não espere o pior para reagir. Reaja com a palavra de Deus. De repente está começando hoje. Esse mês está começando um problema na sua vida. E você estava relevando, já deixando. O esfriamento estava começando agora. O pecado batendo a tua porta. Você já estava abrindo a porta para o pecado. Começou agora. Reaja agora, hoje, nessa noite. Fique de pé, por favor. E o povo, aí eles clamaram, Deus então apareceu para Moisés, mandou Moisés foi lá, falou com eles, mostrou tudo, e o povo creu. E quando ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel, e que via sua aflição, inclinaram-se o Senhor nos visitou. Aí o diabo, já sei. Os demônios, fica tranquilo. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. É isso aí. Você quer Deus? Você quer o Espírito Santo? Você quer sair do inferno, do sofrimento? Você quer parar de gemer? Você quer sair da depressão? Você quer mudar sua família, seu casamento? Você quer? Piora a situação deles. Porque daí eles vão sofrer e não vão ouvir a palavra de Deus. É isso aí. De repente você está aqui, a história da tua vida. Você vem para a igreja sofrendo, chorando, oh meu Deus, e na hora da palavra, você não ouve nada. Porque você fica aí, Senhor, meu casamento, minha vida, oh meu Deus.
De repente você não ouviu nada, nada do que eu falei, você dormiu. Você passou a reunião toda pensando no que aconteceu hoje. Quando eu chegar em casa, meu marido vai estar lá, meu filho. Minhas contas amanhã, o que eu vou fazer? Você está só pensando, sofrendo, gemendo. Você está só pensando no problema. Você não ouve a palavra de Deus. É a estratégia do diabo. Põe de novo. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Para quê? Para que se ocupem nele, fiquem ocupados. E não confiem em palavras como se a palavra de Deus fosse mentirosa. E deu certo. Porque Moisés chegou e falou com o povo. O que eles fizeram? O que eles fizeram? Creram e adoraram a Deus. Aí o diabo veio e piorou a situação. Desse modo falou Moisés aos filhos de Israel, mas eles não ouviram a Moisés por causa da angústia de espírito da servidão. O mesmo povo que disse, graças a Deus, louvado seja Deus que ouviu a nossa oração. Quando o diabo partiu para cima deles, não, Moisés, não queremos nem te ouvir, nem fala nada, piorou tudo. Você chegou aqui, piorou tudo. Olha só o nosso sofrimento. O diabo conseguiu o que queria. Moisés teve que gemer. Igual a gente, né? Domingo a gente botou o início de tudo aqui, dos desafios da tenda aqui. A mulher lá atrás falou assim, nossa, como era novinho. Te envelheceu aqui orando, jejuando, clamando. Mas tem gente que ainda... Mas hoje vai mudar. Se agora, você dormiu a reunião talvez, mas agora, nesse momento você ouviu, você entendeu. E se você decidir vai ser diferente. Eu não vou deixar o diabo me oprimir mais. Não vou deixar ele me oprimir com o que o marido faz, com o que a esposa faz, filho, problema, não vai. Eu vou olhar para Deus, eu vou ter comunhão, eu vou crescer na minha fé, eu vou desenvolver a minha fé, eu vou desenvolver a minha comunhão com Deus, eu vou receber o Espírito Santo, eu vou voltar ao primeiro amor, eu vou voltar às primeiras obras, eu vou avançar. Eu não vou deixar mais o diabo fazer o que quer. A minha alma não vai ser perdida. Se fizer isso agora, você vai mudar agora, nesse momento. Por isso que o apóstolo Paulo falou, deu orientação, não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Então seja você que estava mergulhado na angústia, ou você que estava mergulhado na acomodação. Um dia você até foi fervoroso, tudo que você fazia era com fervor, você tinha prazer, você falava de Deus, você falava da igreja, dos testemunhos, falava de Jesus. Hoje você nem fala mais nada. Você vem para a igreja, às vezes vem murmurando, reclamando. Senhor, quarta-feira, já foi domingo, mas o bispo está falando que tem que ir quarta também. É verdade. Eu não sei. Eu sei que tem gente aqui que está ótimo. E vai ficar melhor ainda. Mas quem não está, agora também você vai ficar. Ficou claro?